2h51, a temperatura de 29 graus aqui em Florianópolis. Você está conosco pela CBN Diário 740M, a partir de agora também pela TV Com, canal 36 da NET, canal 36 da Via Max. Para você que chegou agora, esse é o Notícia na Tarde, o nosso programa da CBN, que tem a partir de 10 para as 3, 2h51 agora, a transmissão também pela TV Com. Nós estamos começando essa segunda parte do programa, onde trazemos os nossos entrevistados, as informações da reportagem e outros detalhes para você que nos acompanha nessa tarde ensolarada de quinta-feira. Temos 29 graus aqui em Florianópolis, sol na capital catarinense, para você que nos acompanha no interior do estado, e uma movimentação tranquila do trânsito, exceto pela Via Expressa, que tem fila e congestionamento para quem vem do continente. Nós vamos começar o programa de hoje, né? Essa etapa do programa, porque o programa começou, na verdade, às 2 horas já na TV Com, na CBN, com o assunto psoríase, porque no sábado é o Dia Mundial de Combate à Psoríase, de conscientização, enfim, Dia Mundial da Psoríase, para que as pessoas tenham mais informações sobre esse problema, o que ele é. E para falar sobre ele, nós trazemos hoje aqui nos estúdios da CBN a dermatologista Tatiana Basso Biasi, que está nos esclarecendo o que é essa doença, como tratá-la e, sobretudo, as características. Doutora Tatiana, muito obrigado pela sua presença aqui conosco. Boa tarde. Boa tarde, eu que agradeço. Para que a gente possa definir, muita gente ouve falar em psoríase, mas não sabe o que é. Inclusive, nós temos uma campanha no ar, nos meios de comunicação, na rádio, na TV, falando um pouco sobre a doença, um radialista e um ator, inclusive, mas para que a gente possa explicar melhor para o nosso público, para o nosso ouvinte telespectador, o que é a psoríase. A psoríase é uma doença crônica e inflamatória da pele. Ela afeta principalmente a pele, mas pode também acometer articulações. Ela se manifesta por lesões avermelhadas ou rosadas na pele com descamação. Então fica saindo aquela pelezinha clarinha, branquinha. E ela é muito comum? Ela é relativamente comum, né? Tem algumas áreas do corpo que são mais comumente afetadas. No caso, o mais comum é que se afete cotovelos, joelhos e o couro cabeludo. Então, 90% dos casos é essa que a gente chama de psoríase em placas ou psoríase vulgar. Para quem já sabe o que é, ela é transmissível? Uma pessoa consegue passar para outra esse problema da psoríase? Não, a psoríase não é contagiosa. O paciente que tem psoríase, ele sofre bastante perda da sua qualidade de vida, porque as lesões são visíveis, muitas vezes tem lesão em áreas que ficam expostas, como as mãos, mas ela não transmite de uma pessoa para outra. E como é que ela surge no corpo da pessoa? Gradativamente, depende de cada caso. Pode surgir gradativamente essas lesões ou de uma hora para outra surge. A pessoa que tem psoríase, normalmente se acredita que haja uma predisposição genética para ter a doença. E existem fatores que podem desencadear o surgimento dessa doença. Esses fatores podem ser alguns medicamentos, podem ser alguns tipos de infecções, questão do tabagismo, álcool e até o estresse emocional. Ou seja, quem não tem pode passar o resto da vida sem ter, mas também pode, em determinado momento, passar a perceber essas lesões. Exatamente. Existe uma maneira de se descobrir se a pessoa tem a predisposição e se ela pode um dia vir a apresentar esses sintomas? Ainda a gente não tem teste genético para detectar isso, mas normalmente a pessoa, se tem algum membro da família que já tenha, ela já sabe que pode vir a ter, né? Mas cerca de 50% a 60% dos pacientes que têm psoríase, eles não identificam um membro da família que tenha psoríase. A senhora disse que ela pode ocorrer na pele, em várias partes do corpo, também em articulações, mas sempre na pele, na parte externa. Isso, ela pode afetar qualquer área da pele e em alguns casos ela pode afetar também a articulação.
né? Ela não costuma afetar nenhum tipo de órgão interno. Mas a articulação, justamente como a senhora disse, o cotovelo, o joelho... enfim. Se manifestar por dor articular, por limitação de movimento, inflamação de articulação. Na parte interna, então? Na parte interna, isso. E esse caso é mais grave, mais difícil de tratar também? Nesse caso, exigem medicações sistêmicas ou via oral, ou injetável, né? Não aplicadas na pele, né? E exigem esse tipo de tratamento, mas é possível também tratar quando se trata de psoríase articular. A pessoa que tem algum tipo de problema no couro cabeludo, como caspa, por exemplo, pode ter o quadro de psoríase favorecido, agravado? Tem uma relação uma coisa com a outra ou não? Existe uma relação de que a inflamação ou o trauma ou qualquer machucado pode desencadear uma lesão de psoríase. Então, pessoas que têm psoríase devem evitar se machucar, porque pode nesses locais surgirem lesões. Então, isso poderia ser um fator para desencadear a psoríase, mas não que uma coisa leve a outra. O que é importante às vezes a pessoa acha que é uma caspa e se trata de psoríase. Às vezes, né, é necessário que vá ao dermatologista para diferenciar. Às vezes é semelhante o quadro. Claro. Pois é, para quem está em casa nos acompanhando e ouvindo essa descrição que nós estamos fazendo da psoríase e desse problema, que a senhora diz, é comum, não é tão raro assim, como que é feito esse diagnóstico? O diagnóstico normalmente é feito através do exame clínico. Então, o dermatologista é o médico que está legalmente habilitados pelo CFM a tratar da pele, do cabelo e das unhas. Ele tem experiência para fazer diagnóstico clínico, isso é, olhando as lesões. Em casos duvidosos, ele pode se valer da biópsia, que é tirar uma amostrinha de pele para confirmar esse diagnóstico. A gente normalmente não se vale de exames laboratoriais, porque na verdade é uma doença que afeta a pele e articulações. Então, ou exame clínico, e em alguns casos pode haver necessidade de fazer uma biópsia, que é um exame bem simples, que se tira um pedacinho de pele minúsculo, que se faz propriamente já no consultório. A gente começou definindo a psoríase e dizendo que ela é uma doença crônica. E quando a gente fala em doenças crônicas, muita gente se assusta pelo fato de não ter cura, de o tratamento às vezes ser dispendioso, sobretudo. Como é feito o acompanhamento, o controle da doença, que deve ser feito por toda a vida, mas é um trabalho mais difícil, mais caro? Como é feito isso? O tratamento vai depender de cada caso, então vai ser avaliado individualmente cada caso para se definir o tratamento junto com a decisão do paciente, mas casos mais leves podem ser tratados com medicações aplicadas diretamente na pele, sob a forma de creme, de loção, de gel, de líquidos, né, tudo isso. Casos mais severos ou casos mais avançados ou casos que não tenham respondido a esse tipo de tratamento, quer dizer, aplicado diretamente à pele, ou, por exemplo, casos como a gente citou de artrite, né, podem necessitar de outros tratamentos diferentes, que aí pode-se partir para a fototerapia. O que é fototerapia? Que é a utilização da radiação ultravioleta para tratar doenças de pele, e depois do tratamento tópico, em geral, a primeira opção de tratamento, e também podemos dispor de medicações sistêmicas, tanto por via oral como por via injetável. Muito bem. Nós estamos conversando aqui na CBN e na TV com a doutora Tatiana Basso Biasi, nos falando sobre psoríase, ela que é dermatologista. Nessa semana, no sábado, nós teremos o Dia Mundial da Psoríase. Tem informações no site, tem uma campanha, tem atividades. Ela vai falar daqui a pouquinho, depois do intervalo, sobre essa programação. A gente definiu a doença, trouxe o problema à tona e a partir de agora a gente vai ver o que tem de conscientização. E vamos entrar em uma outra questão, já de antemão falo para a doutora Tatiana, que é a questão do preconceito. Eu acredito que muita gente deva sofrer com isso por conta de ser uma doença aparente, e o desconhecimento das pessoas que não têm o problema pode fazer com que elas se sintam desconfortáveis em algum momento. Às 3 horas em ponto, com 29 graus de temperatura em Florianópolis, nós vamos para o intervalo e a gente já volta com Notícia na Tarde. Até já! Notícia na Tarde. Oferecimento: Supermercado Xandio, parceiro da sua economia. Os melhores momentos do futebol no final de semana.
Show de bola, todos os domingos, 10 da noite, aqui na TV Com. Oferecimento Dominique Metal Center e L. Fernando Imobiliária. Aproveite as facilidades para fazer suas compras no Supermercado Xande. Veja as ofertas desta semana. Detergente pó Omo Multiação, caixa 1 kg, 5,89. Papel higiênico Scott, folha dupla compacto, leve 16, pague 15, 13,90. Café moído Caboclo Vácuo Puro, pacote 500 gramas, 5,99. Farinha trigo Orquídea, tipo 1, pacote 5 kg, 6,59. Sanduíche massa leve, pacote 130 gramas, 2,49. Supermercado Xande, o parceiro da sua economia. Nosso maior presente é a sua presença. Chegou o trio fantástico da hora. 3 tigelas de vidro com tampas plásticas. Vão pro forno, freezer, geladeira, micro-ondas e pra mesa. Já nas bancas. Junte, ganhe da hora. Junte, ganhe. Atrás do centro administrativo, na rodovia Virgílio Várzea, temos um prédio mais uma casa para locação. É um prédio com 800 metros quadrados, mais uma casa. Sala principal com pé direito alto para mezanino. Possibilidade de transformar parte do estacionamento em salas. Mais tubulação para split, 6 vagas de garagem e 3 de estacionamento. É um espaço privilegiado, uma oportunidade imperdível. Entre em contato conosco e agende a sua visita. Simplicidade na hora de alugar e certeza no momento de fechar um bom negócio. A Giacomelli oferece imóveis para que sua família viva onde quiser e com prazer. Faça sua escolha e entre em contato com um de nossos corretores. Via Santa Catarina busca o inusitado, aquilo que os olhos procuram. O estado catarinense sob um novo olhar. As melhores dicas de turismo para diferentes públicos. Uma boa viagem. Via Santa Catarina, todos os domingos, às 7h30 da noite. Oferecimento Termas do Tabuleiro. E 3 minutos na tela da TV Com, as imagens ali da Ponte Hercílio Luz, com o centro da cidade também e o trânsito mais tranquilo agora nesse início de tarde, meio de tarde já, na região central da capital catarinense. Por aqui nós estamos conversando com a doutora Tatiana Basso Biasi, que nos fala um pouco mais sobre psoríase, esse problema que é crônico. Tem um dia em lembrança a essa situação no próximo sábado, que é mundialmente celebrado. Nós vamos falar um pouco mais sobre essa comemoração, sobre essas atividades, sobretudo. Mas antes nós temos algumas perguntas aqui. O Paulo, que é nosso ouvinte aqui do centro, pergunta se a bebida alcoólica altera a psoríase para quem já é portador da doença. Ele é, como a senhora disse, o fator que desencadeia e favorece o aparecimento. Mas para quem já tem, também é preciso ter cuidado. É importante ter cuidado porque a gente sabe, isso é uma coisa relativamente recente, que existe associação da psoríase com o que a gente chama de síndrome metabólica. Então, esses pacientes podem ter maior tendência à obesidade, à diabetes, tem maior risco de doença coronariana, DPOC. Todas essas doenças existem uma inter-relação e tudo isso pode acontecer com maior frequência nos pacientes com psoríase. Então, esses pacientes com psoríase, eles devem ter um cuidado maior com a sua saúde no que diz respeito ao controle de glicemia, da gordura no sangue, do controle da PA, evitar excesso de peso. E a gente sabe que o álcool tem influência nisso. Claro. DPOC, que a senhora disse, é doença pulmonar obstrutiva crônica. Então, dificuldade, doença pulmonar. Vale lembrar, então, com esse gancho, que o cigarro deve ser um grande causador e aumentador dos problemas causados pela psoríase. Exatamente. Então, as pessoas que fumam chegam a ter 2 a 3 vezes maior risco de desenvolver psoríase. E também tem uma menor resposta ao tratamento da psoríase. Então, psoríase e tabagismo definitivamente não combinam. Para lembrar todos esses aspectos que a gente está falando aqui na nossa entrevista no Notícia na Tarde e outras questões ligadas à psoríase,
A semana vai fechar no sábado com um grande evento mundial, que é o Dia Mundial da Psoríase. Inclusive tem um site com isso. Aqui em Florianópolis nós vamos ter algumas ações, inclusive. Teremos no sábado de manhã, no auditório do Hospital Universitário, palestra informativa e esclarecimento de dúvidas à população. Tá previsto para iniciar às 9 horas da manhã. Tem um site também para quem quiser outras informações, que é o diamundialdapsoriase.com.br. diamundialdapsoriase.com.br é o site para você ter outras informações. Essa época de temperaturas elevadas e de exposição maior ao sol pode complicar o quadro de quem tem psoríase? Não, normalmente os pacientes com psoríase eles tendem a melhorar no verão e a piorar no inverno. Por quê? Porque a radiação ultravioleta tem uma ação sobre a psoríase benéfica, então ajuda, tanto que a fototerapia, que é um tratamento que utiliza a radiação ultravioleta, faz melhorar da psoríase. Então, em geral, os pacientes com psoríase, eles melhoram, se melhora no verão e piora no inverno. Então, a exposição à radiação faz melhorar da psoríase. Mas é preciso ter cuidado para que a pessoa quem tem psoríase principalmente, não se meta embaixo do sol para resolver o problema e estragar outras partes do corpo. Exatamente, e também porque tem que ser dosado isso, porque se a pessoa se queimar, pode ser um fator para piorar a psoríase, então tem que ser bem na medida. A doutora Tatiana Basso Biasi, dermatologista, nos dando orientações sobre a psoríase, que deve ser um fator de constrangimento para quem possui a doença pelo preconceito que algumas pessoas têm por não conhecer. O preconceito é tudo aquilo que a gente não conhece e não gosta. Então, a partir do momento em que nós temos conhecimento do que é psoríase, sobretudo que ela não é contagiosa, talvez isso seja um ponto positivo para quem tem a doença, ser menos vítima de preconceito na sociedade. A senhora tem muito relato desse tipo? A gente percebe, sim, que os pacientes com psoríase, a tendência é eles procurarem esconder as lesões. E é mais comum realmente que as lesões fiquem em áreas escondidas, porque as áreas expostas acabam recebendo indiretamente luz, como o rosto e como as mãos, e isso controla eventualmente um pouco a psoríase. Então, é muitas vezes comum você ver pessoas com psoríase em pleno verão, de calça comprida, de camisa de manga comprida, no intuito de esconder as lesões para não chamar atenção, porque algumas vezes chama bastante atenção as lesões. Então, é importante esclarecer que isso não é contagioso, que existem formas de controlar, apesar de que a gente fala que não tem cura. É possível controlar e é possível que o paciente fique muito tempo sem lesões e eventualmente permaneça sem lesões. Normalmente ela tem períodos de melhora e períodos de piora na maioria das pessoas, mas eventualmente pode se controlar e manter esse controle, principalmente nas pessoas que tendem a ter um hábito, estilo de vida mais saudável, que controlem todos esses outros fatores, principalmente nessas pessoas que lidem melhor com o estresse, que têm uma vida mais tranquila. A senhora falou dessa questão do estresse, e isso é uma coisa muito interessante, porque as pessoas tendem a ter mais ansiedade nos últimos tempos, ficarem mais estressadas, agitadas, nervosas. Isso pode desencadear o quadro, então? Sim, é tipicamente conhecido como um dos fatores desencadeantes de psoríase. Não é o único. Por mais que seja um fator até psicológico, emocional, né? Mas o estresse está presente na vida de todo mundo. Só que algumas pessoas lidam melhor com isso, e isso não afeta tanto a saúde, outras pessoas têm maior dificuldade de lidar com isso. Muito bem, nós conversamos nessa tarde de quinta-feira com o sol em Florianópolis com a dermatologista Tatiana Basso Biasi, que nos falou um pouco mais sobre a psoríase, que tem o Dia Mundial lembrado nesse sábado. Tem um site, diamundialdapsoriase.com.br, que pode ser acessado para você que tem interesse em saber outras coisas, outras informações, conhecer um pouco mais essa doença, para poder lidar sem preconceito com quem tem isso e convive com você, até porque a doença não é contagiosa. Doutora Tatiana, pois não? Só para acrescentar que no site da SBD, da Sociedade Brasileira de Dermatologia, também tem uma página nas redes sociais, no Facebook, no Twitter, através do site da SBD. Se a pessoa digitar ali no Google, entra no site da SBD, tem uma área destinada para o público leigo e também tem os links para mais informações. Muito bem. Doutora Tatiana, muito obrigado pela sua presença aqui conosco, pelos esclarecimentos. Uma boa tarde. Boa tarde. Às 3h10, nós vamos para o intervalo rápido e já voltamos com Notícia na Tarde. Até já.